Eu não sei se você já percebeu, mas existe uma voz que conversa com você o dia inteiro, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Na maioria do tempo, das vezes você acredita em tudo que ela diz. O mais curioso é que essa pessoa é você, ou pelo menos é isso que parece. Talvez essa voz disse para você hoje de manhã em que você estava atrasada, que você não respondeu bem aquela mensagem, que o seu corpo está feio, que você é feia. E sabe, eu tenho certeza que você seguiu o dia como se essas palavras fossem verdade absoluta. E essa voz, ela ficou tão forte ou tão presente na sua vida que ela comenta, julga, compara. E sem perceber, você começa a enxergar toda a sua vida através da ótica, do óculos dela. E com isso eu gostaria de te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você parou para duvidar de um pensamento seu? Eu não estou dizendo de uma opinião de uma pessoa, e sim do teu pensamento. Quando foi a última vez? Porque quando alguém faz uma crítica a você, ao seu trabalho, você pode ir lá e discordar. Quando você vê uma notícia na TV, você pode ir lá e dizer, como assim, né? E ficar se questionando internamente. Mas quando a sua mente diz, você é um fracasso, você vai ficar sozinha para sempre, você não é ninguém na fila do pão, você não é suficiente, você tá gorda, você é feia, não existe ninguém que vai te querer. Nossa, foi muito dor agora, né? Mas o que eu quero dizer? Você costuma não questionar. Você acredita como se fosse uma verdade absoluta, como você fosse a pior pessoa do universo, quando a sua mente diz essas coisas para você. E é assim que o nosso caos se instala. Um pensamento vira uma conclusão vira uma crença, e essa crença faz o quê? Começa a decidir a forma como você se sente, decidir as coisas que você faz. E eu acredito que é por isso muita gente começa as coisas e desistem no meio do caminho. Não porque elas não têm capacidade, tá? Mas os pensamentos dela concluiu que elas vão fracassar. Muitas vezes a gente fica em locais que não são pra gente, porque os nossos pensamentos convencem a gente do que se você sair daqui, você vai acontecer tal coisa, né? Tanto que eu atendi uma pessoa esses tempos atrás, que ela falou que ela ficou num casamento por há mais de 15 anos, onde a pessoa que ela tinha um relacionamento traía ela na frente dela, e o medo dela era sair daquela relação e passar fome com a criança e não ter para onde ir e virar moradora de rua. Não que isso não possa acontecer, tá, gente? Eu não tô excluindo de que isso não possa acontecer. Mas o que eu quero dizer é que, dada a circunstância, a probabilidade era mínima que isso acontecesse. E sabe o que é mais assustador? Não é de um dia para noite em que a nossa mente assume o poder e começa a criar pensamentos de que a gente é a pior pessoa do mundo. Não, isso acontece aos poucos. E quando a gente vê, a gente já não consegue mais saber quem a gente é, da história que a nossa mente aprende a contar sobre a gente mesmo. E talvez existe uma pergunta que pode mudar totalmente o rumo dessa conversa. E se você se questionasse que nem tudo que passa pela sua cabeça é uma verdade? Sabe, existe uma coisa curiosa que quase ninguém fala. A nossa mente, ela nunca fala em tom de dúvida, ela sempre fala em tom de certeza. Você pode se questionar, nossa, mas será que eu vou conseguir? Ela já vai dizer, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente. Talvez um exemplo que ajude melhor bom, você já conviveu com alguém que é ansioso? Se você conviveu com alguém que é ansioso, você vai ver que a pessoa ela tem certeza de que aquilo que ela pensa vai acontecer. Ela tem certeza que se ela sair de casa, ela vai sofrer um acidente, ela tem certeza de que algo muito ruim vai acontecer. Mas a gente que tá de fora, que não tem os sintomas ansiosos, diz pra ela, olha, calma, eu vou estar com você, eu vou fazer com você, nada de ruim vai acontecer. E ela diz, não, eu tenho certeza que vai acontecer, porque vai acontecer. Com isso a gente consegue perceber que a nossa mente, ela nunca fica em dúvida, ela sempre tem certeza de que aquilo que ela pensa vai acontecer. E de tanto ouvir essa voz o tempo inteiro de que você é isso, você é aquilo outro, você esquece que a nossa mente, ela está interpretando uma possível realidade e passa a acreditar que ela está escrevendo a realidade. E existe uma diferença enorme entre essas duas questões. Quantas vezes você já se pegou dizendo para você mesmo, eu estrago tudo, eu nunca consigo terminar nada do que eu começo,
porque eu sempre, sei lá, faço merda, eu acho que faço merda e estrago tudo da mesma coisa. Essas frases, se a gente for ver, elas parecem que falam de quem você é. Mas eu quero te perguntar, será que falam? Ou será que elas falam só sobre a forma que você aprendeu a olhar sobre você? Porque existe uma diferença enorme entre eu dizer, nossa, Cris, eu falhei, eu não consegui concluir aquele projeto, do que dizer eu sou um fracasso. Você não tá entendendo, eu sou um fracasso em tudo que eu faço. Se você perceber, uma frase descreve um acontecimento e a outra frase transforma esse acontecimento numa realidade, ou melhor, numa crença que você cria sobre você. Um outro exemplo, o meu relacionamento terminou. A gente disse, ninguém nunca vai ficar comigo, ninguém nunca vai me amar. A gente foi rejeitada. Com certeza tem algum problema comigo. Percebe o salto que a nossa mente faz? Ela pega um fato e transforma esse fato numa definição de quem a gente é. Uma crítica vira a prova de que você não é boa o suficiente. Um erro vira a prova de que você é a pessoa mais incapaz do universo. E sabe o que é pior? Quanto mais essas histórias vão se repetindo, mais elas parecem que é verdade. No consultório, eu vejo isso com muita frequência. Algumas mulheres chegam dizendo assim, nossa, eu sou uma pessoa muito insegura, meu Deus, e toda aquela questão de ansiedade, mas quando a gente senta e começa a observar a história delas, elas não são inseguras, porque elas não nascem acreditando que elas não são o suficiente, né? Eu não sei qual que é a abordagem, eu acho que é Freud. Ai, gente, eu não faço ideia qual é, agora eu não me recordo, mas diz que a gente nasce como se fosse uma tábua branca, né? Tipo, não tem nada escrito na nossa mente. Eu já discordo, porque eu acredito que desde que a gente é formado, a gente vai recebendo informações. Mas se a gente for parar, se for observar a partir desse pressuposto, nenhuma criança nasce não acreditando nela. Mas em algum momento da vida, essa criança, eu, você, aprendemos a acreditar de que a gente é uma pessoa insegura. Eu aproveito esse adentro para dizer que existe uma luz no fim do mundo. Aquilo que foi aprendido pode ser o quê? Desaprendido. E foi quando eu entendi isso que eu comecei a fazer uma pergunta que me ajudou a mudar a forma como eu olho para os meus pensamentos, que é o quê? Se eu não acreditar em tudo que a minha mente diz, quem eu seria? Se eu parasse de entregar a minha identidade para essa voz? E é justamente a partir dessa pergunta que a nossa relação com a gente mesmo começa a mudar, você sabia? Quando eu comecei a refletir, a questionar sobre isso, eu achei que o objetivo era assim, eliminar todos os pensamentos ruins e ter uma vida como se fosse de Poliana, sem medo, sem insegurança, onde tudo dá certo, onde todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas a vida foi me colocando no quê? Num bequinho estreito, onde eu aprendi que pensamentos difíceis, coisas difíceis sempre vão acontecer. Mas a diferença está em eu não colocar essas coisas, esses pensamentos que vêm como uma verdade absoluta. Quando a minha mente vai lá e diz algo assim pra mim, Cris, você não vai conseguir, não vai dar certo, eu não fico lutando, né, assim, fazendo toda aquela briga, todo aquele desconforto, mas eu paro e eu começo a pensar assim, nossa, que interessante. Minha mente resolveu acreditar nessa história hoje, por quê? O que aconteceu que faz com que isso venha embasar o que a minha mente está concluindo? Pode parecer uma pequena mudança, tá? Mas isso muda totalmente a forma como você vive, porque quando teus pensamentos eles se tornam verdade, eles acabam dirigindo a sua vida. Mas quando você para e começa a observá-lo, você volta ao controle. Um outro exemplo. Pensa em alguém que morre de medo em falar em público. Antes de subir no palco, se você já passou por isso, o que acontece? As pessoas vão rir de você, você não vai conseguir falar, você vai ser um desastre, você trava, você tem dor de barriga. E se você acreditar nessa história, você nem tenta subir no palco. Mas se a gente começa a desenvolver a mentalidade em perceber assim, nossa, a minha mente está tentando me proteger de algo, o medo ainda vai continuar ali, mas ele deixa te decidir. Eu acredito que isso vai muito de encontro a algo que eu penso sobre a IA, né? As pessoas dizem que a IA vai dominar o universo. E ok, faz sentido. Mas pensa comigo, assim como a IA, a nossa mente ela só consegue se alimentar daquilo que a gente deu repertório para ela. Aquilo que a gente não deu repertório para ela não tem muito o que fazer. Só a gente, consciência, consegue criar algo novo. A IA melhora processos que já existem de acordo com as informações que a gente colocou lá. Então, assim,
Se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar as informações que estão aqui dentro. Faz sentido isso pra você ou isso é muito doido? Se não, let it go, discorde aí. Existe uma pergunta que eu gosto muito e eu gostaria que essa pergunta te acompanhasse essa semana. Se uma pessoa que você ama muito dissesse isso sobre ela mesma, você acreditaria? Porque a gente tem uma facilidade enorme em ter compaixão com o outro, sobre as coisas do outro, mas a gente cobra uma perfeição enorme de nós mesmos. A gente consegue acolher aquela amiga que errou, mas a gente não consegue se acolher. Transforma aquilo que aconteceu, que a gente fez como a pior coisa no universo. E talvez seja justamente nesse ponto que a sua relação com você mesmo comece a mudar. Talvez você tenha ouvido até aqui e tenha se perguntado assim, tá, você falou, mas agora o que eu faço com isso? Como eu paro de acreditar que os meus pensamentos não são uma verdade absoluta? Eu acredito que a primeira coisa que eu vou te dizer é: não convença a sua mente de que ela está errada, porque quanto mais a gente lutar, mais ela vai ficar encontrando coisas fora do contexto para nos tacar na cara. Mas eu quero que você comece a reparar num passo simples. Existe uma diferença enorme entre eu perceber um pensamento ruim e entre eu tomar ele como uma verdade absoluta. Essa diferença ela parece muito pequena, tá? Mas você vai perceber muito no tato. Exemplo. Esses tempos atrás, acredito que umas 2 semanas eu fui chamada para fazer uma proposta, para fazer uma palestra para uma empresa. Quando eu tava montando, a primeira coisa que me veio na cabeça assim, cara, você não vai conseguir. Tem certeza mesmo que você vai bem? Não usou certeza, tá? Mas ela disse assim, ai, você não vai bem. Você não fala bem. Você não faz tal coisa. E sabe o que eu fiz? Eu reconheci, não tomei como uma verdade absoluta e disse assim pra mim mesmo, vamos provar? Vamos provar para ver se eu não vou conseguir? Fiz a proposta, mandei para a empresa e agora let it go, né? Quando acontecer, eu conto para vocês se deu certo ou não. Vamos tirar o 2 ou 1 de quem tava certo, assim, a minha mente ou se sou eu que tô certa, entendeu? Eu digo que eu consigo, ela fica dizendo que eu não sou boa para fazer isso. Com isso, eu paro de reforçar histórias ou experiências que eu tive no passado e eu começo a construir novas experiências. Quem nunca foi ruim numa apresentação? Mas o fato de eu não ter ido bem numa apresentação em 1900 e bolinha, isso não quer dizer que eu sou a pior pessoa do mundo ou que eu nunca vou conseguir. A segunda é você perceber assim, nossa, esse pensamento apareceu, mas eu não preciso decidir sobre isso hoje. Percebe? O pensamento ele pode continuar existindo, mas quem fica no controle é você. E talvez seja justamente nesse ponto que novas crenças sobre a gente mesmo começam a nascer. Não porque a gente ficou no espelho dizendo você é maravilhosa, você vai ser rica, você é inteligente, mas porque a gente começou a se permitir viver experiências que contradizem as nossas histórias antigas. É falar mesmo quando você acha que você não vai bem, é colocar limite mesmo quando você sente um pouco de culpa, é dizer o que você sente mesmo sabendo que você pode, né, ser rejeitada. E aos poucos a nossa mente ela vai começando a entender que aquelas histórias que a gente veio contando pra gente há muitos anos, ela não é mais tão verdade assim. E talvez liberdade emocional seja justamente isso. Não ficar obedecendo a cada pensamento que vem, que vai, porque os pensamentos eles sempre vão vir. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, vários pensamentos passam pela minha cabeça. Quando eu comecei o YouTube, eu disse assim, cara, a minha mente veio e disse exatamente assim pra mim, nossa, você não tem nada pra falar, o que você vai fazer lá? E eu disse pra ela, quem disse? Vamos tirar a prova, porque a vida que eu quero construir vai depender das escolhas que eu faço, não dos pensamentos que eu tenho sobre mim. Faz sentido? Antes de terminar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta para que possa te acompanhar ao longo dessa semana. Quem seria você se você deixasse de acreditar nas histórias que você conta para você? Ou melhor, nas histórias que você conta que diminui quem você é. Pense sobre isso, reflita sobre isso, coloque em prática isso. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você a construir uma vida diferente para você. Quando a gente era criança, ou melhor, até os nossos 18 anos, talvez a gente não tinha o poder de mudar a nossa vida, a nossa realidade, não tinha informações suficientes do quanto é importante a gente ter uma mentalidade diferente. Mas a partir do momento que a gente passa dos 18, chega aos 25, chega aos 30 anos, você é responsável pelos teus pensamentos. Você é responsável pela vida que você quer construir. Se você tiver pensamentos ruins sobre você, você vai ter uma vida ruim.
Se você começar a quebrar suas crenças, a plantar novas sementinhas boas sobre você, há uma grande chance de você ter uma vida totalmente diferente. Porque se você for parar para perceber, a nossa vida ela é guiada pela nossa mentalidade. Pense sobre isso. Eu espero muito que esse vídeo te ajude você a voltar um pouco para você. Esse é um dos objetivos do canal, trazer vídeos na qual você possa pensar, possa refletir sobre aquilo que está acontecendo dentro da sua cabecinha, ok? A gente se vê no próximo vídeo.